Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então. Ó, nesse vídeo aqui, mais questões de múltiplos e divisores da banca Sesgran Rio. Vejam, seja x um número natural que, dividido por 6, deixa resto 2. Então, x mais 1 é necessariamente um múltiplo de, e aí vem aqui as alternativas, tá bom? Gente, o que vocês podem fazer aqui? Vocês podem tentar inventar um valor, certo? Nessa que está aqui, na hora de inventar um valor, pode acontecer, preste atenção no que eu vou falar, pode acontecer de você inventar um valor e às vezes encontrar mais de uma alternativa certa. Se você inventar um valor e encontrar mais de uma alternativa certa, tente um outro valor. Tá bom? Então o fato de você, por exemplo, Bruno, eu inventei um número aqui e tem mais de uma alternativa certa, não tem problema. Se você for testando outras possibilidades, vai chegar numa hora que você vai fazer a peneira e que você vai cair numa alternativa só, tá bom? Então você pode inventar valores. Como assim, Bruno? Não estou entendendo isso de inventar valor, como assim? Ó, vou imaginar aqui. Ele está falando que x é um número natural, então nunca é demais lembrar, gente. O que é um número natural? Número natural, você tem que compreender bem esse conceito. O que é número natural? Número natural é número que é inteiro, positivo ou podendo ser até o zero. Então, qual é o conjunto dos números naturais? É o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 10.000, 1.000.000, 1.287. São os números inteiros, tá bom? E positivos, podendo ser também o zero. Então, quando ele fala para mim assim, eu peguei um número natural, dividi esse número natural por 6, e aí ele deixou o resto 2. O lugar do resto é aqui, tá bom? Eu coloquei aqui. Não, aqui é o quociente. Ele está falando do resto 2. Então ele pegou um número natural, dividiu por 6, vai encontrar um determinado quociente e o resto é 2. Então, onde que você pode inventar valor? Você pode inventar valor aqui, ó. Imagine que aqui no quociente eu tivesse 1. Se aqui no quociente eu tivesse 1, quem que ia ter que estar aqui? Lembra-se daquela história de prova? Prova real? Como que a gente faz a prova da divisão? Como que a gente confirma se a nossa divisão está certa? A gente multiplica a gente multiplica quociente por divisor e soma com o resto, ok? Então, se o quociente fosse 1, quem que estaria aqui? 1 vezes 6 vai dar 6, 6 mais 2, aqui estaria o 8. Então, ó, o 8, por exemplo, o 8 é um número que atende o enunciado. 8, eu dividi por 6, 8 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 6 dá 6 e o resto é 2. Então, x é um número natural que, quando dividido por 6, deixa resto 2. Então, eu fiz, ó. 8 eu dividi por 6 e deixou o resto 2. Aí, então, por exemplo, esse meu número x, ele pode ser o 8? Ele pode ser o 8. Aí, o que ele quer? Ele quer o número x mais 1. Se o meu x aqui fosse o 8, x mais 1 seria quem? Seria o 9, ok? Então, aqui, ó, se o meu x fosse o 8, o x mais 1, consequentemente, seria 8 mais 1, que dá quanto? Que dá 9. E aí, você vai observar o seguinte, o 9. O 9 é múltiplo de quanto? Lembrem-se, ser múltiplo de é a mesma coisa que ser divisível por. 9 é divisível por 2? Não. 9 é divisível por 3? Sim, 9 é divisível por 3. 9 é divisível por 4? Não. 9 é divisível por 5? Não. 9 é divisível por 6? Não. Então pronto, aqui eu já fiz um teste e eu encontrei só uma alternativa certa. Então acabou. Eu não tenho mais o que fazer. Não tem nada de errado nessa resolução, tá bom? Claro, né, que sob um olhar mais rigoroso de um candidato que seja muito fera em matemática,
Você vai ficar extremamente incomodado com a ideia de se inventar um valor, né? Mas não tem para se discutir. A gente não está falando aqui de uma graduação ou de qualquer especialização na área de matemática. Eu estou falando de uma questão de prova de concurso público. E, como questão de prova, não tem nada o que se questionar sobre essa solução que está aqui. Eu tomei um número x, que dividido por 6, deixou o resto 2. Se o meu x foi 8, o x mais 1 seria o 9. Das alternativas que eu tinha, o 9 era múltiplo de 3. Acabou. Eu vou deixar, tá bom, a solução mais formal, sem ter que inventar um valor, e vou te mostrar que se eu inventasse aqui um outro valor, esse problema, cara, você falou aqui, ó, tem que pegar um número, tem que dividir por 6 e tem que deixar resto 2, não é? Isso. Brunão, cara, e se do nada eu jogasse aqui um 10, por exemplo? Eu que te pergunto, e aí? Se você jogasse o 10 aqui, porque ele não falou nada sobre o quociente, certo? Ele fala sobre o divisor e fala sobre o resto, mas ele não fala nada sobre o quociente e, consequentemente, não fala nada sobre o próprio número x. Então aqui, meu amigo, o céu é o limite. Você inventa o número que você quiser. Se quiser inventar valor, você pode inventar o número que você quiser aqui para o quociente. Se eu tivesse colocado aqui o 10, por exemplo, 10 vezes 6 vai dar 60, 60 mais 2 vai dar 62. Lembram-se da prova na divisão? Para a gente voltar ao dividendo, eu multiplico o quociente pelo divisor e somo o resto. 10 vezes 6, 60, 60 mais 2, 62. Então tá aqui, ó. Se eu tomasse o meu x como se fosse o 62, o x mais 1 seria 62 mais 1, que vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 63. Aí eu te pergunto, o 63 é múltiplo de 2? Não, não é divisível por 2. O 63 é divisível por 4? Não. O 63 é divisível por 5? Não. O 63 é divisível por 6? Não. Das alternativas, o 63 era divisível por quanto? Divisível por 3. Então, tá aqui, ó. Tá bom? E, de novo, se acontecer nessa história de você inventar um valor, preste muita atenção nessa dica que eu estou dando. Se você inventar um valor e se por algum motivo acontecer de, ao se inventar um valor, você encontrar mais de uma alternativa correta, invente outro valor. Se você está inventando um valor que atende o enunciado, certo? Claro, tem que atender o enunciado. Você inventou um valor que atende o enunciado, e se por algum acaso você passar nas alternativas e achar mais de uma certa, invente um outro valor, tá bom? Vá testando até uma hora que você vai fazer ali aquele funil e vai sobrar só uma alternativa certa. Tá? Mas aqui, os 2 exemplos que eu dei, foi de boa, né? E de novo, preste atenção na minha resolução. Bruno, mas de onde você tirou esse 1 e esse 10? Como que eu sabia que tinha que ser 1 e o 10? Não, ninguém sabia. Cada um aqui pode inventar um número diferente. Pode colocar o 1, como pode colocar o 1000, como pode colocar 237, como pode colocar 13. O valor que eu vou colocar no quociente, ele pode variar. Ele não passou nada para mim, certo? Aqui eu só dei exemplos. Usei o 1, usei o 10, como eu poderia ter usado qualquer outro número natural. Tá bom? Beleza. Próxima. Deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Só para mostrar exatamente o que eu acabei de falar. Bruno, sabe o que eu fiz? Professor, pra vocês verem como que rola a sintonia, né? Porque o que eu estou falando aqui foi exatamente a dúvida de uma aluna que está acompanhando aqui no ao vivo. Ela jogou, por exemplo, aqui o quociente igual a 2. Ai, Brunão, ainda bem que você comentou que foi a mesma dúvida que eu tive. Você tinha vários números para chutar, mas você chutou 2. Quando você chutou 2, olha o que aconteceu. Brunão, eu coloquei aqui no quociente o 2, e é isso mesmo, tá bom? Quando a gente parte para a ideia do chute, é isso. É por isso que a gente tem que saber lidar também com a situação do chute. Eu joguei aqui no quociente o 2. Aí eu fiz assim, ó, 2 vezes 6, 2 vezes 6, 12, 12 mais 2, 14. Beleza, então tá aqui, ó, coloquei o 14. Tá errado? Tem nada de errado. Meu x seria o 14, 14 dividido por 6 ia dar quociente 2 e ia deixar o resto 2.
Ah, mas aí eu preciso do x mais 1. Então, nesse caso aqui, o meu x seria o 14. E quando eu fizesse o x mais 1, eu chegaria no 14 mais 1. 14 mais 1 daria 15. Aí poderia rolar aquela dúvida que eu falei. Não, pô, mas aí o cara fala do x mais 1. O x mais 1 é o 15. Pô, mas aí, Brunão, tinha duas alternativas certas. Porque aí o 15 é divisível por 3 e o 15 é divisível por 5. Tá vendo como que ele é cuidadoso aqui? Ó? Ele fala sobre ser necessariamente. Quando ele fala que é necessariamente, o que a gente vai entender é o seguinte, um desses dois vai ter que ser o certo. Aí por isso que eu falei, se você chutar um número e encontrar mais de uma alternativa certa, chuta outro. Você pode dar um chute que já te leve para uma alternativa só, como você pode dar um chute por chute, tudo pode acontecer. Você pode chutar um número que às vezes te leve para 2, 3 alternativas certas. Se acontecer, faz o quê? Pensa em outro número. Se aqui eu pensasse, por exemplo, no 3. 3 vezes 6, 18. 18 mais 2 ia dar 20. 20, desculpa, se eu colocasse o 3, né? 20. O 20 mais 1 daria 21. Aí vocês iam ver que se a gente testasse o 21 já me levaria para apenas uma alternativa certa. Tá bom? Esse é o jogo. É uma maneira que a gente tem de driblar a questão da formalidade que eu vou mostrar aqui agora, mas tem que saber jogar o jogo. Se achar mais de uma certa, faz outro teste, dá outro chute. Beleza? Coisa linda, hein? Maravilha. Olha só. Aí, a questão aqui é o seguinte. Como que eu resolvo essa questão de maneira genérica? De maneira genérica, gente, a ideia é o seguinte. Olha para cá. Eu vou pegar um número x, vou dividir por 6, vou encontrar um quociente aqui, e o resto tem que ser 2. Então, este número x, seja ele qual for, a gente viu aqui ó, que esse número x poderia ser o 8, poderia ser o 62, poderia ser o 14, tem mais infinitos valores que eu poderia ficar gerando aqui. Mas de maneira genérica, o que seria esse x? Esse x seria 6 vezes Q mais 2, certo? Então agora aqui eu vou te mostrar uma solução genérica. Aí é o que eu sempre falo, vocês têm que ter maturidade para estudar, tá bom? Senso crítico. Quer gabarito? Gabarito está dado. Agora, eu aqui tenho que tentar ficar cercando de vários caminhos. Eu sei que aqui, por exemplo, a gente conseguiu resolver na base do chute. Mas eu sei também, conhecendo a galera da Sesgran Rio, que se os caras quiserem, eles prendem a gente e, de alguma maneira, você ia ter que ter noção desse raciocínio aqui também. Então, curtiu essa solução aqui? Tá ótima. Mas é o que eu sempre falo, quando eu falo estudar com senso crítico, matemática, é o seguinte, eu gostei dessa, tá bom, mas você não vai deixar de entender essa aqui também não, eu preciso que você entenda essa aqui também. Porque a gente sabe que, ainda mais em prova da Sesgran Rio, tudo pode acontecer. Como que seria a solução genérica? Por mais que você não tenha usado ela, mas entenda, como que seria a solução genérica? Preste atenção. Esse meu número x, ele é da forma 6 vezes Q mais 2, certo? Esse cara vezes esse somado com esse. No final, ele vai falar desse número aqui, olha. No final, ele vai falar do x mais 1. O que é o x mais 1? X mais 1 é somar uma unidade aqui. Como a gente tem uma igualdade, se eu quero gerar o x mais 1, eu tenho que somar também uma unidade do lado de cá. Então, o número x é esse. Ele é 6 vezes Q mais 2. O que seria o x mais 1? O x mais 1 seria isso, olha. O x mais 1 seria isso, ó. 6Q mais 2, que é o meu x, só que somado com 1. Certo? Ó, isso aqui é o x. Se eu quero o x mais 1, o x mais 1 é isso aqui mais 1. Então, o que é o x mais 1 de forma genérica? O x mais 1 de forma genérica, quando a gente fala de forma genérica, é justamente por isso, gente. É porque eu não preciso ficar atribuindo valores, certo? Eu não preciso ficar atribuindo valores.
Essa é a ideia do algebrismo, né? Quando a gente fala assim, por que colocaram letra na matemática? É justamente para isso, para você não ter que ficar fazendo teste com vários e vários e vários números, né? Aqui eu vou chegar numa solução genérica. Qualquer número que fosse aquele ali que a gente testasse, ele tem que ser dessa forma. Tem que ser 6Q, 2 mais 1, 3. Tem que ser um 6Q mais 3. Aí aqui a gente pode usar, de novo, um pouquinho do algebrismo, que é a ideia de você colocar um fator comum em evidência. Tanto 6 quanto 3 são divisíveis por 3. Então a gente pode colocar o 3 em destaque, a gente pode colocar o 3 em evidência. Então, qualquer número que fosse esse tal x mais 1, esse x mais 1, ele sempre pode ser escrito dessa forma, como 6 vezes q mais 3. Quer ver? Olha aqui, ó. Quando o nosso q foi 1, qual que seria o nosso x mais 1? 6 vezes 1, 6, 6 mais 3, 9. Olha aqui o 9. Quando o nosso q foi 10, 6 vezes 10, 60, 60 mais 3, 63. Olha aqui, ó, 63. Quando o nosso q foi 2, ó, 6 vezes 2, 12, 12 mais 3, 15. Tá vendo aqui? Essa é uma fórmula, é uma maneira de eu expressar todos aqueles números x mais 1. Seja qual for o valor de q, seja qual for o valor que eu colocar no quociente, o meu x mais 1 vai ser sempre isso. 6 vezes o q somado com 3. Que pode ser reescrito, então, colocando 3 em evidência, assim. X mais 1 é igual a 3 que multiplica 2q mais 1. Eu coloquei o 3 em evidência. 3 para virar o 6q, 3 para virar o 6q, 3 vezes 2q. 3 vezes 2, 6, 6q. 3 para virar o próprio 3, 3 vezes 1 dá 3. O que a gente confirma com isso? Se o meu número x mais 1 ele é 3 vezes, seja lá o que for, lembrem-se de que isso aqui é um número. Apesar de ele estar ali representado com uma letra, mas esse resultado aqui é um número. Se o meu x mais 1 é 3 vezes alguma coisa, ele tem que ser necessariamente, que foi o que ele colocou, tem que ser necessariamente um número múltiplo de 3. Qualquer que seja esse meu x mais 1, ele sempre pode ser escrito como 3 vezes alguma coisa. Se ele pode ser escrito como 3 vezes alguma coisa, é porque esse número é necessariamente um múltiplo de 3. Perfeito? Essa é a solução genérica. É a solução que, como eu falei com vocês, se eu tivesse numa graduação, se eu tivesse numa especialização na área de exatas, de matemática, ou seja qual for a área, essa que daqui provavelmente seria a solução que o docente adoraria enxergar. Só que a gente não está falando de um curso de graduação ou qualquer coisa na área de matemática. Como eu falei, essa solução que está aqui, ela atende perfeitamente o que a gente precisa para uma prova de concurso. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de te apresentar essa solução. Por quê? Porque eu sei que, se o examinador tiver afim, ele te joga numa situação como essa que está aqui. Ele pode pedir isso. Assim como ele colocou nas alternativas isso, ele poderia ter colocado assim, o número x mais 1 é um número da forma, e aí ele poderia te exigir isso que está aqui. Perfeito? Então, tá feita essa, e com isso, a gente confirma, então, ó, que x mais 1 é múltiplo, x mais 1 é sempre um múltiplo de 3. Por quê? Porque para gerar o x mais 1, eu estou multiplicando sempre. Eu sempre posso pegar e multiplicar um número por 3. Se eu posso pegar um número e multiplicar por 3 para gerar o x mais 1, é porque o x mais 1 tem que ser necessariamente múltiplo de 3. Tá bom? E eu vou só abrir para vocês aqui. Ah, não, se bem que tá... Ah, não. Vou só abrir um parênteses aqui, que é o seguinte. O x mais 1, quando dividido por 6, ele sempre deixa resto 3, tá bom? Óbvio, né, que se o x deixaria resto 2, o x mais 1 deixaria resto 3, mas é só para vocês se acostumarem com isso aqui nessa expressão. Se eu vir e falo que eu tenho, por exemplo, um número k, que é do tipo 7 vezes q mais 5,
Você vê, isso aqui pode ser uma questão de prova da Sesgran Rio, tá bom? Considere todos os números k da forma 7 vezes q mais 5. É correto afirmar que numa divisão por 7, o resto, numa divisão de k por 7, o resto é... Ele pode jogar isso e te perguntar. É correto afirmar que numa divisão de k por 7, o resto é o cara que estiver aqui, tá bom? Obviamente, como a divisão é por 7, o resto não poderia extrapolar o próprio 7. Então, se eu tenho um número escrito da forma 7 vezes q mais 5, numa divisão desse cara por 7, o resto seria quanto? O resto seria 5. Todos os números escritos a partir dessa fórmula deixam o resto 5 numa divisão por 7. Tá bom? Vamos lá, mais uma. Olha essa que está aqui. Os números naturais m e np são pares e consecutivos. Seja m igual a m mais n mais p. Conclui-se que S sempre será divisível por... E aí vem aqui as alternativas. Bruno, eu fiz igual na questão anterior. Eu resolvi inventar valor. Beleza. Ele fala que M e NP são pares e consecutivos. Se é número par, é número que tem que ser divisível por 2. Pares consecutivos são, por exemplo, o 2 e o 4, o 14 e o 16. Tanto o 14 quanto o 16 são pares, eles são consecutivos. O 14 e o 16, o 212 e o 214, 212 e 214 são pares e são consecutivos. 220 e 230, por exemplo, são pares, mas eles não são consecutivos, eles não estão um na sequência do outro, né? Então, entendeu ali a ideia de ser par e consecutivo? Brunão, eu inventei um valor. Fechou. Quer inventar valor? Pode. Fica ligado naquilo que eu falei. Se você inventar um valor, passar pelas alternativas e achar mais de uma certa, não quer dizer que a sua resolução esteja errada. Teste outros valores. Até fazer o funil num momento em que vai ter só uma certa. Pode ir testando. Uma hora vai ter que dar certo. Tá bom? Com apenas uma. Vamos chutar aqui? Vou fazer o simples. Vou chutar o m igual a 2, o n igual a 4 e o p igual a 6. Vamos ver onde a gente vai parar. Ó, se o m for 2, se o m for 2, se o n for 4 e se o p for 6, o que vai dar m mais n mais p? O que seria o meu s? Meu s seria 2 mais 4 mais 6. O que seria então o meu s? 2 mais 4 vai dar 6, 6 mais 6 vai dar 12. Aqui está o meu S. S será sempre divisível por... Esse 12 é divisível por 6? É divisível por 6. Então guarda aí. 12 é divisível por 8? Não. Então se não, você já pode descartar a letra B, que a letra B não é gabarito de jeito nenhum. Tá bom? Você pode descartar a letra B, que a letra B não vai ser gabarito. Então, ó, aqui, 12, né? A soma aqui deu 12. 12 é divisível por 6? É divisível por 8? Não. Não é divisível por 8, 12 não é divisível por 9, 12 não é divisível por 10, ou 12 é divisível por 12. Então aqui eu estou com 2. Quer dizer que eu fiz alguma coisa errada? Não, tem nada de errado. Ó, são números naturais, são pares, são consecutivos, somei, só que eu estou com mais de uma alternativa certa. O que eu faço? Teste outra combinação, tá bom? Vou testar aqui, por exemplo, o m igual a 4. Ó, se eu testar o m igual a 4, tem que ser consecutivos e pares. N igual a 6 e p igual a 8. Soma. Se você for somar, olha para cá. O que vai dar essa soma aqui, ó? 4 mais 6 mais 8. 4 mais 6 vai dar 10. 10 mais 8 vai dar 18. Aí agora acabou. Tá vendo aí? Com o 4, 6 e 8 a gente resolve o problema. Bruno, testei 2, 4 e 6. Tive mais de uma alternativa certa. Saiba jogar o jogo. Você está inventando valor? Quando você está inventando valor, isso pode acontecer.
E muito provavelmente vai acontecer, ainda mais numa prova dessas Gran Rio. Pode ser que você teste valores e que você caia ali em mais de uma alternativa certa. Testou valores, caiu em mais de uma certa, teste outro trio de valores. 4, 6 e 8. Com 4, 6 e 8 a gente matou. Por quê? Ele quer sempre, a soma é sempre divisível por 18. 18 é divisível por 6? Sim. 18 é divisível por 12? Não. Acabou. Tá bom? Ah, Bruno, eu testei aqui o 18. Tinha testado só essa soma que deu 18. Então, você teria ficado entre duas alternativas, entre o 6 e o 9. O que você teria que fazer? Testar outra. É assim, é o jogo. Se vai chutar, você sabe que é um risco que você pode correr, de encontrar mais de uma certa. Mas, se encontrar mais de uma certa, teste outros valores, até chegar numa hora que você vai cair numa alternativa só. E isso sempre vai acontecer. Por mais que você, eu tive que fazer 5 testes, não interessa. Uma hora, você vai cair num resultado que vai te levar para uma alternativa só. Tá bom? Gabarito para essa que está aqui, então, é a letra A. Fechado? Então, aqui, ó, pensei em 3 números que eram pares, que eram consecutivos, somei e, nos 2 casos, eu vi que essa soma sempre foi divisível por quanto? Sempre foi divisível por 6. E de maneira genérica? Como que eu poderia pensar essa questão de maneira genérica? Vem comigo, que essa solução é bem interessante, tá bom? Pessoal, quando a gente fala de números pares, como que a gente representa de maneira genérica um número par? É muito importante que vocês se lembrem disso. Como que de maneira genérica nós representamos números pares? Como números da forma 2 vezes k, 2 vezes q. Se é um número par, gente, tem que ser necessariamente divisível por 2. Se tem que ser divisível por 2, tem que ser múltiplo de 2. Então, qualquer que seja o número par, ele pode ser escrito como número da forma 2 vezes q, por exemplo. Então, aqui, vejam, se ele fala para a gente que esses números são pares e consecutivos, eu vou tratar o m como se fosse um número do tipo 2k. Guardem isso para a vida. Como que eu trabalho de maneira genérica, como que eu represento de maneira genérica um número par? Ele é um número da forma 2 vezes k. Todo número par tem que ser múltiplo de 2. Então, ó, tenho aqui um primeiro número par, que é o m, que eu vou chamar de 2k. Mas eles não têm que ser pares e consecutivos. O próximo número par é esse, só que somado com 2 unidades, certo? Se é o próximo par, qual seria o número que viria depois desse genérico 2k? O próximo seria um ímpar, que seria um 2k mais 1. Só que eu quero o próximo par. Então é este somado com 2 unidades. Tanto que foi o que a gente fez aqui, gente. Ó. 2, 4 e 6. Peguei o 2, somei 2 unidades para gerar o próximo par, somei 2 unidades para gerar o próximo par. Então, como que eu posso representar esses pares e consecutivos? Eu posso representá-los como se fossem 2k, 2k mais 2, 2k mais 4. Tá bom? Ok? Ó, vou só tirar uma dúvida, eu já comentei, tá bom? Mas eu vou refalar. E aí você pode virar e falar para mim assim, Brunão, cara, mas o 18, velho, o 18 ele é divisível por 9. Mas é porque qual foi a linha de raciocínio que eu fiz aqui com vocês? Eu já tinha testado o 12, só para vocês não se perderem, tá bom? Quem ficou na dúvida do seguinte, pô, mas o 18 é divisível por 9. Qual foi a linha de raciocínio que eu apresentei para vocês aqui? Ó, comecei testando esse trio de valores. No que eu testei esse trio de valores, eu vi que a soma deu 12. 12 é divisível por 6? É. É divisível por 8? Não. Então a letra B já está fora. Preste atenção para vocês não ficarem viajando, tá bom? Então o 12 é divisível por 8? Não. Então a gente já arrisca. O 12 é divisível por 9? Não. Então a gente já arrisca. Você que está olhando para mim e falando assim, ah, mas o 18 é divisível por 9. Não, mas eu já descartei o 9. Porque nessa soma aqui, ó, essa soma já tinha dado 12. O 12 não é divisível por 9. Então, ó, 12 não é divisível por 9, você já descarta a letra C. A letra C já está fora, é carta fora do baralho. 12 não é divisível por 9. Ó, o 12 não é divisível por 10. O 12 era divisível por 12.
Aí, como testando isso, eu vi que eu tinha duas corretas, eu fui e fiz um outro teste. E no que eu fiz o outro teste, dentre as apenas duas que tinham sobrado, eu vi que o 18 não seria divisível por 12. Então aí, fechei aqui a conta, ó. Risquei o 12 e fiquei só com a letra A. Mas, vejam, se você, porventura, virasse e falasse para mim assim, professor, mas você só conseguiu descartar a letra C porque você começou testando daqui. E se eu não tivesse feito esse teste? Tudo bem, então vejam, num cenário em que você virasse e falasse para mim assim, eu não testei essa. Tá bom, então, ó, num cenário em que você não testou, eu vou passar o marca-texto preto de propósito, tá bom? Vamos imaginar que seja um cenário em que você não tenha testado aquele primeiro caso ali. A soma deu 18. 18 é divisível por 6? É, a letra A tem chance de ser gabarito. 18 é divisível por 8? Não. 18 não é divisível por 8 e quando a gente fala não, a alternativa ela já está descartada. Se com isso aqui já não deu certo, a letra B não tinha como ser gabarito. 18 é divisível por 9? Pô, 18 é. 18 é divisível por 9. 18 é divisível por 10? Não, então a letra D já está fora. 18 é divisível por 12? Não, então a letra E já está fora. Então, se eu viesse com essa, eu teria duas corretas. O que você faria? Se você viesse com essa, você ia testar uma outra combinação. É a mesma história. Aqui eu tinha testado uma combinação e fiquei entre duas, por exemplo. Se você tivesse começado dessa, você ia ficar entre duas. Você ia ficar entre a letra A e a letra C. O que você ia fazer? Ia testar um outro trio de valores. O 6, o 8 e o 10, o 12, o 14 e o 16. Uma hora, uma dessas duas ia sumir e isso ia sobrar correta. Tá bom? Então aqui tá feita essa. Deixa eu só marcar aqui de novo. E agora vamos voltar aqui para a explicação no genérico. Tá bom? No genérico, o meu número M eu chamei de 2K, o meu número N eu chamei de 2K mais 2, o meu número P eu chamei de 2K mais 4. Então a gente vai ficar com isso aqui, ó. A minha soma é 2K mais 2K mais 2 mais 2K mais 4. Ok? Beleza? Aí o pessoal está comentando aqui, tem uma soma que dá 30, não é? A soma de quem? Deixa eu ver. É o 8 com 10 com 12? 8 mais 10, 18, 18 mais 12 dá 30. Aí você vai falar assim, mas aí o 30 é divisível por 6, o 30 é divisível por 10. Gente, se vocês testaram, por exemplo, 8, 10 e 12, encontraram duas alternativas certas, o que vocês têm que fazer? Tem que encontrar uma outra opção. Testou, eu testei o 8, 10 e o 12, deu duas alternativas certas. É o que eu estou falando, pode acontecer de você encontrar duas alternativas certas. Fique com essas duas certas. Você testou, por exemplo, o 8, 10 e o 12, deu 30. Se você chegou no 30, você está entre a letra A e a letra D. As outras já estão descartadas. Então, inventa um outro trio de valores que dê para você desempatar. Qual? Qualquer um. Uma hora você vai inventar um trio de valores que vai desempatar a brincadeira. Tá bom? Ou aprenda a fazer de maneira genérica, que também não é fora do planeta não. Ó. Tá aqui, ó. Tem lá um número par, que é o 2K, o consecutivo dele, que é o 2K mais 2, o outro consecutivo, que é o 2K mais 4. Trata isso aqui algebricamente. Olha que molezinha isso aqui, ó. Olha a soma. 2K mais 2K mais 2K vai ter que dar 6K. 2 mais 4 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 6. Como que eu posso escrever essa soma de maneira genérica? Essa soma ela é sempre 6 vezes K mais 1. É por isso que qualquer que seja o trio de valores que você inventar, você vai ver que no final das contas, essa soma sempre vai ter que ser divisível por 6. Vai ter que ser sempre uma múltipla de 6, tá bom? 6K mais 6, eu posso colocar o 6 em evidência. Então essa soma sempre
Porque aí você, eu tô achando que é a letra D. Não, a letra D não é porque eu não consegui escrever isso aqui de maneira genérica como 10 vezes alguma coisa. Não consegui. Então a letra D você pode encontrar vários trios de valores que deem a letra D como correta. Vocês vão ver que sempre a letra A vai estar no meio. E aí vai chegar numa hora que vai afunilar e ia sobrar só a letra A. Por quê? Porque de maneira genérica a gente comprova que essa soma é um número do tipo 6 vezes alguma coisa. Perfeito? Então aqui, vamos lá. O número S é com certeza um múltiplo de 6. Perfeito? O S é um múltiplo de 6. Tranquilo? Gabarito para essa, então, foi a letra A. Vamos para mais uma. Olha essa que está aqui. Um número N, ao ser dividido por 7, deixa resto 5. Dividindo-se N mais 4 por 7, o resto obtido é... Então, aqui de novo, quer inventar um valor? Pode. Ó, eu vou pegar um número N, eu vou dividir por 7 e tem que deixar resto 5. Quem que você quer colocar aqui no quociente? Ah, Bruno, cara, eu não estou a fim de arrumar muita confusão, eu quero colocar o 1. Então, pronto. Se você colocasse o 1, quem que seria o seu número N? Seu número N seria 1 vezes 7 mais 5. 1 vezes 7 vai dar 7. 7 mais 5. O seu número N seria quem? Seria o número 12. Certo? Ó, peguei o número N, vou dividir por 7 e vai deixar resto 5. Aí agora eu quero pegar o número N... desculpa. Então, se o meu N fosse... Se aqui eu colocasse 1, se aqui eu colocasse 1, qual que seria o meu N? 1 vezes 7, 7. 7 mais 5, meu N seria o 12. Tanto que 12 dividido por 7... 12 dividido por 7 dá quociente 1 e resto 5. Aí agora o que ele quer? Ele quer pegar o N mais 4. Tá. Quer pegar o N mais 4? Então ele quer pegar o 12 mais 4. Então, ó, dessa forma, quem que seria o N mais 4? O N mais 4 seria então o 12 mais 4. 12 mais 4 é o 16. E aí o que ele quer fazer? Ele quer que você divida o N mais 4, então no nosso caso aqui, ele quer que você divida o 16 por 7. Quanto que vai dar o 16 dividido por 7? 16 dividido por 7 vai dar 2, 2 vezes 7 vai dar 14, 16 menos 14, o resto vai ser quanto? O resto vai ser 2. Gabarito para essa é a letra A, tá bom? Nessa que está aqui, qualquer, gente, essa que está aqui, ela é até mais direta, tá bom? Essa que está aqui, diferentemente das duas anteriores, não tem como. Qualquer, para essa que está aqui, qualquer número que você inventar e colocar aqui. Trabalhando com esse número inteiro e positivo, qualquer número, pode inventar o que você quiser. Essa que está aqui, você não corre nem o risco de ter que testar mais de uma alternativa, tá bom? Porque ele já coloca direto, né? O resto vai ser... Então, acabou. Tá? Até porque essa que está aqui, ela é direta mesmo. Né? Como ele está mantendo a divisão por 7... Era só pegar 5, somar com 4, vai dar 9, 9 menos 7, o resto vai ser 2. Essa aqui é bem direta mesmo, tá? Testou algum número que seja diferente do 1? Ah, testei o 2, não vai mudar. Testei o 3, não vai mudar. Testei 10.000, não vai mudar. Você vai gerar o seu N, vai somar 4, vai dividir por 7, o resto sempre vai ser 2, tá bom? É isso mesmo, tá? Tô vendo um comentário que foi exatamente o que eu comentei aqui. Bruno, cara, eu peguei 5, somei com 4, deu 9... 9 eu dividi por 7 e vi que o resto foi 2. É isso? É isso. Porque ele manteve aqui a própria divisão por 7. Então, gente, se ele mantém a própria divisão por 7, como ele fala de N mais 4, o próximo resto, então o que seria o resto do N mais 1? O N mais 1, o resto seria 6. O que seria o N mais 2? Como a gente está numa divisão por 7, o N mais 2, o resto seria 0. O N mais 3, o resto seria 1. E o N mais 4, o resto seria 2, tá bom? Porque ele manteve aqui a própria divisão por 7. Então, essa aqui não tinha onde complicar muito, não, tá? Dá para fazer de maneira genérica? Dá para fazer também de maneira genérica, tá bom? Se você fez de maneira genérica, ia ficar assim, ó. N, eu vou dividir por 7, vai me dar um resto Q, e, desculpa, vai dar quociente Q e resto 2. Desculpa, quociente Q e resto 5.
Então, o que seria o meu número n de maneira genérica? Seria 7 vezes Q mais 5. Ah, mas aí o que ele está querendo é o n mais 4. Então, como ele está querendo o n mais 4, ele está querendo isso, olha, n mais 4. N mais 4 seria o n, que é o 7Q mais 5, e mais 4. Então, ele vai ficar assim, ó. N mais 4 seria 7Q mais 9. E aí, na verdade, a gente, vou deixar indicado aqui o passo a passo, tá bom? Você pode deixar indicado como 7Q mais 9. N mais 4 poderia ser escrito como 7Q mais 7 mais 2. Estou só reescrevendo esse 9, esse 5 mais 4 como 7 mais 2, justamente para que apareça aqui o fator 7. E aí o n mais 4 seria 7 vezes Q mais 1 e mais 2. Eu já tinha falado com vocês, essa sominha que está aqui indica o resto. Então é isso. Vocês vão ver, na realidade, o que a gente está mostrando de maneira genérica, o que eu estou mostrando para vocês de maneira genérica é o seguinte: o n mais 4 vai ser 7 vezes o quociente aumentado de uma unidade, e o resto 2. Tanto que foi o que aconteceu aqui. Olha qual que era o quociente aqui. O quociente aqui era 1, aqui o quociente ficou aumentado de uma unidade. E o resto foi quanto? O resto foi 2. Pode conferir aí. Se você colocou o seu quociente aqui 2, na sua divisão do n mais 4, aqui vai ter aparecido 3 e aqui o resto vai ter sido 2. Se você tiver colocado aqui o quociente 51, na divisão do seu n mais 4, vai ser aqui o 52 e o resto 2, porque é o que a gente comprova de maneira genérica. Essa é a ideia do algebrismo, falar o que vai ser regra para qualquer que seja o número, tá bom? Mas para essa que está aqui, né, das 3 que a gente fez nesse vídeo, essa que está aqui é a mais evidente em que se resolveu usando o valor, não te causa desconforto nenhum, muito pelo contrário, traz celeridade aí a resolução, tá bom? Questões, né, envolvendo múltiplos, divisores, questões da matemática básica, daquela matemática que compõe a base, né, que a gente precisa, aquela base que a gente tem que ter para poder avançar na matemática, mas com enunciados muito bem elaborados, vocês viram aí, né? E eu vou reforçar com vocês. Essas questões que eu trouxe nesse vídeo, elas já foram aplicadas tem um tempinho, mas elas são questões atemporais, tá bom? Brinco e repito. A jurisprudência matemática não mudou, né? De 2011 para cá. Então continua tudo válido. E mais do que isso, são modelos, são ideias ainda muito frequentes nas provas mais atuais dentro do perfil da Banca Sesgran-Rio. Então veja aí do outro lado se ficou tudo entendido. Tendo dúvidas, dificuldades, volte e me acompanhe. E se tiver tudo tranquilo, pode fechar esse videozinho aí. Tudo de bom, um forte abraço, valeu!